Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. E hoje nós vamos ver estruturas de controle. Então, nos programas anteriores, o que a gente fazia? A gente declarava uma variável, atribuía um valor, fazia uma certa operação, imprimia o resultado dessa operação, e fim, acabou o programa. Então a gente não tinha nenhum método de controlar essa execução, né? Então, por exemplo, a gente não podia verificar, se esse número for maior do que esse aqui, então eu vou atribuir um certo valor. Ou, se ele for menor, eu faço outra coisa. Então a gente vai ver como fazer isso hoje. Então, né, como sempre, né, eu estou sempre deixando aqui tudo que a gente vai precisar, né, pelo menos de início. Então, saída para a tela e entrada de teclado é uma coisa que a gente vai estar sempre usando daqui para frente, né. Então vamos começar. A gente pode declarar aqui um inteiro, por exemplo, número. Por que eu não estou inicializando esse número? Porque a primeira coisa que eu vou fazer com ele vai ser uma leitura. Eu não vou fazer uma leitura. Então, assim, que nem eu falei, né? É sempre bom você inicializar se você for usar o número logo de cara. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma operação aqui, por exemplo, sei lá, vou chamar aqui que tem uma outra variável. Essa outra variável estiver recebendo resultado de número mais alguma coisa, por exemplo. Então, nesse caso, tem que falar, tipo, esse número aqui inicializa com zero. Porque se eu não escrevo nada, isso aqui vai depender do ambiente. Pode ser que esse número venha com valor zero, pode ser que tenha um outro lixo de memória na posição onde foi alocado esse número, e aí? Aí essa sua conta daria errado, né? Então, é só para vocês terem noção disso. Então a gente vai fazer essa entrada aqui de número, só que claro a gente tem que pedir alguma coisa para o usuário, né? Então, suponha informe um número. E aí esperar ele digitar esse número. E aqui embaixo o que a gente quer fazer? A gente quer, por exemplo, imprimir a mensagem, sei lá, número maior que 5. E quebrar uma linha, claro. Só que se a gente deixar dessa forma, todo número que eu digitar, ele vai falar que é maior do que 5. Então, como que a gente pode ter o controle dessa impressão? A gente usa o comando chamado if. Então, if, abre parênteses. Esses parênteses eles são obrigatórios. Você não pode chegar, por exemplo, se número for maior do que 5. Então, se a gente... Aí, ó. Até de eu salvar, o formatador ele já joga para baixo. Então, vocês veem que isso aqui não funciona. Então, se vocês quiserem compilar em casa, vocês vão ver que não vai funcionar. E aí eu quero que esse out faça parte desse if. Então, a gente fecha ele aqui dentro de um bloco para ele poder imprimir esse número maior do que 5. Eu ressalto aqui que esse maior é estritamente maior. Então, se o número, por exemplo, tiver valor 5, ele não vai entrar nesse if. Tem que ser maior do que 5. Se for igual, ele não vai funcionar. O operador de maior igual é quando a gente adiciona um igual aqui do lado. Então, nesse caso aqui, se o número for maior ou igual a 5, aí ele entraria aqui. Só que aí não ia fazer sentido, né? Porque a mensagem está falando que é maior do que 5 e o número é 5. Então, vamos deixar aqui somente maior. E vamos rodar o nosso programa. Então a gente vem aqui, G++, menos wall. E agora eu vou adicionar essa nova flag. Que afinal a gente está usando C++14, né? Então a gente tem que ativar essa flag. Porque, pelo menos aqui na minha máquina, eu estou com GCC 5, né? A versão do GCC 6 ainda não saiu. E pelo que eu andei lendo em alguns lugares, parece que a versão 6 já vai vir com C++14 por padrão, né? Então, se você usar sem essa flag na versão 6, provavelmente ele já vai estar C++14. Né? Mas, enfim, é uma notícia bem, assim, adiantada, né? Então, assim, eu não tenho certeza ainda se realmente vai ser assim, mas só para a gente ficar ligado que essa flag é necessária para a gente compilar as coisas de C++14. Não que eu esteja usando agora, mas só porque a gente saber que ela existe e se acostumar a usar ela. Então, a gente quer compilar o nosso programa, né, que eu chamei de controle.cpp. E pronto. Então, vamos rodar esse programa e informe um número. Vamos supor que eu digite 1. Ele não imprimiu nada. Claro, né, a gente só mandou imprimir caso o número seja maior do que 5. Se ele não for maior do que 5, a gente não colocou para imprimir nada. Então, esse é um resultado esperado, né? Então, se a gente rodar o programa novamente, a gente forma um número. Então, vou formar agora 6. O número é maior do que 5. E como eu falei, né? Se a gente informar 5, ele também não vai entrar. Porque 5 não é maior do que 5. 5 é igual a 5. É uma outra comparação, né?
E aí, por que que eu coloquei chaves aqui, né? Vocês vão ver que é possível a gente não usar chaves. Por exemplo, assim. Então, se eu voltar aqui no terminal, a gente recompila esse programa e vamos testar novamente. Informe um número. 3, não imprime nada. Informe o número 7, número maior do que 5. Então, assim, apesar disso aqui ser válido, ou seja, tipo, se você só tem um comando aqui embaixo, ele vai funcionar. Vocês podem ver que se eu, por exemplo, adicionar outro comando aqui, ó, por exemplo, cout, sei lá, sempre imprime. Vocês veem que quando eu salvo, o meu autoformatador ele até joga para a esquerda. Porque esse aqui não faz parte mais do if. Só o primeiro comando que faz parte do if. Porque ifs que só tem um comando, você pode usar sem chaves, né? Mas isso não é recomendado. Então eu vou rodar aqui só para vocês verem. Limpar a tela, recompilamos o código novamente. Opa. Rodamos. Então informe o número 3. Ó, vocês veem que ele não fala que é maior do que 5, mas aquela frase sempre imprime, ela sempre vai imprimir. Não importa a entrada que eu for colocar, né? Informe o programa, um número. 7, número maior do que 5 e sempre imprime. Como eu falei para vocês, esse out aqui ele está no escopo aqui da função, não está no escopo do if. Então, assim, é por isso que eu falei que usar if dessa forma é ruim, porque se você coloca, por exemplo, assim, você não tem um autoformatador na sua máquina, ou, por exemplo, na sua IDE, seu código ia ficar assim e você ia achar, né, só porque está indentado, que esse comando aqui estaria dentro do if. Só que isso não é verdade, né? Tanto que a gente rodou aqui e ele não funcionou, né? E assim, não é porque eu tenho o formatador que ele jogou para cá que funcionou, não. Porque na linguagem, tanto em C quanto em C++, esses espaços, assim, tipo enter e indentação, isso aqui não faz diferença nenhuma. Como eu mostrei para vocês, acho que nos primeiros vídeos. Se eu colocasse, por exemplo, assim, tudo na mesma linha, ele entender perfeitamente. Colocar o return na mesma linha. Ele sabe que esse if aqui ele não tem chaves, então somente o próximo comando vai ser dentro do if, e esse cout aqui que está depois, né, que seria o próximo comando, ele faz parte do escopo geral, então ele não vai estar dentro dessa condicional nossa. Então, só para vocês ficarem ligados, né? E por que eu falo que isso é ruim, né? Então, suponha que você tivesse um código mais ou menos assim. Login válido. E se o login for válido, você vai atribuir aqui, tipo, sei lá, logado igual a true. Só que aí você precisou, por exemplo, fazer no seu programa uns certos logins, né? E aí você viria aqui e colocaria aqui, tipo, log usuário logado. O que seria um log? Seria simplesmente uma mensagem que você estaria salvando no arquivo das operações que estão ocorrendo no seu programa, né? E aí você colocaria assim, salvaria e pronto. Só que qual é o problema? Se eu salvar aqui, ó, vocês veem que o meu autoformatador ele já joga para a esquerda. Então, assim, ele em todo login, mesmo que fosse inválido, ele ia jogar logado igual a true. E aí qualquer pessoa que tentasse fazer qualquer combinação de login e senha no seu programa, ele seria logado. Então, por isso que eu falo para vocês usarem chaves. Então, vamos voltar aqui do jeito que estava. E vamos supor que esse aqui tivesse chaves. Então, logado igual a true, está dentro de chave. Então, você viria aqui, log usuário logado. Pronto. Não tem nenhum problema. Ele entrar aqui, o usuário logou, beleza, tchau, foi embora. Aqui a gente não teria nenhum problema com isso, né? Então, assim, são várias as situações onde pode acontecer isso. Então, assim, se você usa chaves, mesmo que você não tenha um autoformatador de código, você está resguardado contra isso. E, assim, claro, se você prefere a chave aqui, tudo bem, né? Isso aqui eu configurei para ser dessa forma porque eu prefiro as chaves alinhadas, né? Eu não sei se eu já cheguei a comentar isso em vídeo, mas eu acho dessa forma muito mais claro. Você consegue ver assim, se a chave está aqui, aqui a de abertura tem que estar na mesma vertical. Então você consegue ver claramente que ela está sendo aberta e fechada. Aí de novo, né? Se você não tem um autoformatador de código e
Você esqueceu disso aqui, suponha que, sei lá, seja uma condição gigante aqui, às vezes tem um erro acontecendo no seu programa, você está procurando e não está achando, sendo que era só uma chave que estava faltando aqui, supondo que você usasse a chave abrindo nesse lugar. Né? Mas enfim, é só uma dica que eu dou, né? Isso é questão de gosto, né? Quem quiser usar dessa forma, se você prefere de outra forma, isso não tem problema. Então, beleza. Então a gente viu o if. Só que o que acontece? A gente pode querer também imprimir caso essa condição aqui não seja satisfeita, né? Então o que acontece? A gente entrou se o número for maior do que 5. O que a gente faz para fazer o contrário? Ou seja, else. Um else ele tem que estar sempre ligado com o if. Então se você abrir um else, tem que ter um if logo em cima dele. Você não pode, por exemplo, ter outro comando aqui no meio, tipo cout, por exemplo, não vai compilar. Não vou nem colocar endline, porque também não vai compilar mesmo. Então, só para vocês verem, né? Se eu tentar compilar esse programa, vocês veem que ele dá até erro. Ó. Erro. Else sem um if anterior. Então, um else ele tem que estar sempre associado com if. Que afinal é o que significa else. Né? Então, na linguagem inglesa, else é se não. Então, faz todo sentido. Né? Se número é maior que 5, eu faço isso. Se não, eu faço outra coisa. Então, se ele não for, a gente pode falar que número menor ou igual a 5. Lembra, né? Que esse comando aqui, ele não checa igualdade. Então, isso é coisa até que a gente vê em lógica mesmo, né? Então, a negação de um maior que é um menor ou igual. Porque, afinal, esse igual também não faz parte disso. Né? Então, se o número não é maior, significa que ele ou é igual ou ele é menor. Então, vamos ver isso em ação. Recompilamos o nosso código. Rodamos. Informe o número. 1. Ó, número menor é igual a 5. Deixa eu tirar esse sempre imprime, né? Porque já passei também para vocês. Só para não ficar poluindo aqui a nossa tela. E, beleza, informe o número 4. Número menor é igual a 5. Como eu falei, né? Se a gente colocar 5, número menor é igual a 5. Agora, se eu colocar, por exemplo, 99, o número é maior do que 5. Então, é basicamente isso, pessoal. Então, o else é a mesma coisa, ele pode ser sem chave se você tiver só um comando. Mas é como eu falei, né? Isso não é recomendado porque vira até falha de segurança. Eu não sei se vocês acompanharam aí. Eu não sei quanto tempo tem isso, mas teve um erro aí de SSL na Apple, por exemplo, que era basicamente o seguinte: você tinha várias verificações de certificado, né? Então, só para listar aqui rapidamente, a gente tinha aqui um chamado GoTo. Eu vou mostrar isso para vocês mais para frente, mas assim, não pensem nisso agora, né? Então, vamos supor aqui saída. E aqui embaixo teria um código aqui para essa saída. Né? Então, saída e faria algumas coisas aqui embaixo. Só que acontece, todos esses ifs eram para verificar erros. Então, caso tivesse um erro aqui, ele ia setar uma variável com erro, e quando chegasse nessa saída, essa variável teria esse erro marcado. Só que aí, o que aconteceu no meio do programa? Aqui tinha várias verificações, né? Então, se ele tinha esse erro aqui... Opa! Então, a gente tinha várias verificações, né? Ele faz aquela escada ali por causa do Atom, né? Mas, enfim. Então, assim, eram várias verificações de certificado, né? Então, tipo, se tivesse esse erro, ele marcava o erro e aí depois ia para a saída. Se tivesse esse erro, ia para a saída. O que aconteceu? No meio do código, a gente tinha isso aqui. Talvez alguém copiou sem querer e deu um Ctrl+C, Ctrl+V errado. Ou vamos supor que tinha um if, né? Põe que ele deu um Ctrl+C, Ctrl+V, apagou o if aqui e esqueceu esse GoTo. E aí o que acontece? Como eu falei para vocês, isso aqui na verdade ele tem escopo global, né? A indentação certa seria essa, só que o código estava indentado assim. Então o programador não viu, o revisor de código também olhou aqui e não percebeu nada, e foi passando e passando. Então
O que é muito estranho, né? Porque se a pessoa usa uma ferramenta de análise de análise estática de código, isso aqui teria sido pego facilmente, né? Porque esses outros códigos são códigos mortos. Já que esse comando que ele está sempre no escopo da função, então ele sempre ia pular daqui para a saída, ele nunca ia chegar nesses ifs, né? Então a ferramenta já verificaria isso, né? Então eu mesmo nem sei como que passou um erro desse, né? E aí o que acontece, né? Se aqui tudo tivesse chaves, isso aqui não estaria muito mais claro? Você bate o olho no código aqui, você está vendo que todo comando aqui ele tem chaves. E aí você chega, por exemplo, nessa linha aqui, acabou de fechar uma chave e tem um negócio aqui para pular para sair direto. Então por isso que eu sempre falo para vocês, né? Até uma recomendação de segurança sempre colocar chaves, justamente por causa disso, desse tipo de coisa. Então, essa é a recomendação que eu deixo para vocês, né? E apesar de que o vídeo ficou um pouco grande, né, mas vamos aprender mais uma coisa aqui ainda. O que acontece? A gente pode ter aqui um que a gente chama de else if. Então, else if. Vamos supor aqui que a gente quer ver se o número for igual a 5. Então, o comando de comparação é com dois iguais. Esse aqui é comparação. Se a gente colocar um só, eu vou estar atribuindo 5 para número. E aí ele entra no if também. Porque qualquer número diferente de zero, ele é válido. Então, se colocar 5, ou se colocasse aqui, sei lá, tipo... Então, se a gente colocasse 5, ou colocasse menos 1, menos 100, então... Qualquer valor diferente de zero, esse if entraria. Então, a gente tem que tomar sempre cuidado com isso. Comparação é com dois símbolos de igual. Comparação de igualdade, né? Então, sempre use dois símbolos. Sempre não, você tem que usar dois símbolos, senão não é comparação, né? Então, enfim... E aí o que a gente faz? Já que esse aqui vai ser igual, então posso tirar daqui, né? Que esse último caso vai ser sempre menor do que 5. E aqui em cima a gente coloca igual, número igual a 5. Então, vamos ver aqui como é que está acontecendo isso. Recompilamos nosso código, rodamos, informe um número. Então, se eu informar um número menor, o número é menor a 5. E se eu informar um número maior, 78, o número é maior do que 5. Agora, se eu informar 5, vocês veem que ele imprime número igual a 5. Então, assim, é bem simples. Então, assim, se o número for 5, a gente teoricamente teria um senão, né? Só que aqui, na verdade, é uma junção. Então, se ele não for menor do que 5, mas se ele for igual a 5, então, escreva isso aqui. E aqui, se não, é o senão relativo a todo mundo, né? Então, eu já verifiquei que ele é maior do que 5. Se ele não for maior do que 5, ele vai testar o próximo. Ah, se não, se ele for igual a 5, aí eu faço alguma coisa. Se ele não for igual a 5, então eu caí para o else. Ou seja, eu já verifiquei se ele era maior e não era. Eu verifiquei se é igual, ele também não era. Então, a única possibilidade é se ele for menor do que 5. Então, a gente tem essas estruturas. Né? E claro, é possível sempre você ter algo aqui interno. Né? A gente vai ver mais para frente, mas, por exemplo, se aqui dentro desse if você precisasse fazer outra verificação, você pode fazer normalmente. Então, uma outra verificação. Aí, se essa outra verificação for válida, você faz alguma coisa. Enfim, só para vocês terem noção. Então, vocês não precisam ficar com medo de encadear verificações, né? Você pode fazer isso aqui. Só que lembrando, né, que essa verificação ela só vai ocorrer se o número for maior do que 5. Então, se você tem um if dentro de outro, para esse if ser verificado, ele primeiro tem que passar por esse de fora. Então é isso, pessoal. Desculpa se tiver ficado muito longo também de novo, mas acho que tem alguns pontos interessantes que é bom a gente comentar, né, até de exemplos e tudo. E é isso. São comparativos simples, né? Então, também não se preocupem muito com os operadores de comparação. Eu vou fazer vídeos também especificamente sobre operadores de comparação, então vou mostrar todos eles para vocês.
Então, assim, eu cheguei a mostrar alguns, então maior, maior igual, o comparador de igualdade, então, só para vocês terem alguma base para fazer teste mesmo em casa, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixem o seu like. Se vocês não conheciam o canal, já aproveitem para se inscrever e até a próxima.